Olá, vocês estão bem? Espero que estejam em nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto público daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria lembrar para você que ainda não fez inscrição no nosso canal, para você não deixar de fazer. Se você ainda não fez, faça, porque vai estar ajudando a gente a proclamar o Evangelho. Bom, para começar o nosso culto, eu gostaria de chamar a Gabriela para fazer uma leitura de um texto. Que Deus abençoe vocês. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, versículos de 1 a 8. Graças a Deus, porque nós temos acesso à palavra dele. Coisa bonita, né? Provem e vejam que o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, agora é o momento de cantar louvores ao Senhor. E para isso eu queria chamar Céu, lá na casa dele, que nos conduza nesse momento agora de cânticos em louvor ao nosso Deus. Bom dia, meu querido e minha querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que bom que podemos agora ter esse momento de louvor e de adoração, ainda que separados, mas certamente unidos no sangue de Cristo, aquele derramado na cruz e que nos fez um nele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E que o Senhor nos abençoe durante o período que estaremos aqui, louvando e ouvindo a sua palavra. Quero que Inho agora toque para a gente algumas músicas de louvor e de adoração. Olá, amados, bom dia, a graça e a paz, tudo bom? Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar o amor do Senhor, que como um rio flui em nós? Vamos cantar. Dos montes correm para o mar, vamos cantar. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Ó Senhor, que reina em mim, reina em você, reina sobre tudo e sobre todos. A Ele o nosso louvor, sempre. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, Senhor, em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Ele reinará para sempre. Aleluia. Que maravilha, esse é o nosso Deus, né? Seu amor, a sua soberania, o seu poder. Vamos ter agora uma palavra de oração. Vou pedir ao meu irmão, meu querido amigo Robinho, que nos dirija a Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esses dias, sobretudo esses dias, Senhor Deus, em que estamos vivendo esta pandemia mundial, porque é justamente, né, diante dessa situação de crise em que vivemos que o Senhor se revela para todos nós. Nós te louvamos, Pai Santo, porque apesar das crises, das guerras, das dificuldades que a humanidade passa, o Senhor é o mesmo. E se o Senhor é o mesmo, a gente pode crer nas tuas bondades, a gente pode crer na tua misericórdia, a gente pode crer no teu livramento. Pai Santo, eu peço que tu possas perdoar, Senhor Deus, nossos pecados individuais. Tu possas perdoar também, Senhor Deus, nossos pecados enquanto coletividade, as nossas agressões coletivas, Senhor Deus, ao meio ambiente, as nossas agressões coletivas, Senhor Deus, aquilo que o Senhor criou. Pai Santo, quero te pedir que tu possas também abençoar grandemente a tua igreja, Senhor Deus, neste momento, que a gente possa, de fato, conseguir dar resposta, Senhor Deus, para essas pessoas e para essa humanidade que ainda se encontra com dificuldade para lidar com esses dias, que a gente possa, Senhor Deus, de fato ter a palavra vinda do Senhor, de que não só vai passar, mas de que o Senhor vai passar conosco essas dificuldades. Pai querido, eu quero te pedir também, Senhor Deus, que tu possas abençoar cada uma das famílias, Senhor Deus, da nossa igreja, da Igreja da Aliança, da Igreja de Cristo neste mundo, que tu possas, Senhor Deus, assim, acolher as nossas necessidades, desde os mais humildes aos mais abastados, Senhor Deus, para que de fato, Senhor Deus, a gente possa, né, te glorificar pelo aquilo que tu és sempre, Senhor Deus, o eterno que cuida, o eterno que abençoa, o eterno que traz paz, o eterno que traz saúde,
o eterno que traz a cura. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que nos abençoe nesse momento de culto hoje. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos chama a cantar um cântico novo, cântico de louvor, de adoração ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará. Que Ele nos dê esse espírito de louvor, de adoração, de gratidão, para que nós possamos testemunhar para os nossos amigos, para os nossos familiares, tudo aquilo que Ele já tem feito. E para Ele ser glorificado, para que Ele seja glorificado cada dia nas nossas vidas. Vamos cantar agora o Salmo 96. Toca pra gente. Cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a sua glória. Salmo 96 nos conclama isso. Eu aqui, você aí, juntos, celebrando a Jesus, o motivo da nossa alegria. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Todos juntos cantando ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Neste momento vamos ouvir a pregação através do pastor Armando. Que o Senhor nos abençoe e que Ele fale aos nossos corações, como tem feito até agora. Amém. Vamos então meditar na palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12 ao 14, e depois o mesmo capítulo, do versículo 20 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Jesus respondeu: Tenho fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Até aí. Vamos orar. Deus amado, estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela já fala os nossos corações. Eu te peço, Deus, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento e que a Sua palavra possa penetrar, Deus, a nossa alma e a gente possa ser edificado, Deus, por ela. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus eu tenho bons vizinhos. E a semana passada eu estava conversando com um casal de vizinhos e assim, geralmente eles sempre conversam comigo a respeito de alguma dúvida teológica. E a esposa do casal me chamou e estava muito chateada porque a mãe dela tinha dito para ela que ela aprovava que as pessoas fossem para a rua porque ela falava que ela é crente e Deus iria proteger e ela acreditava que Deus ia fazer isso e que as pessoas deveriam confiar e ter fé em Deus porque Ele faria isso. Então essa moça veio e me perguntou: Armando, mas é isso mesmo? É dessa maneira que vocês acreditam? Eu falei: olha só, não é bem assim não. Eu acredito o seguinte, eu acredito pela fé que os cientistas estão certos, eu acredito pela fé que existem medicamentos, certo? Mas eu acredito também que na situação que nós estamos, existe uma probabilidade de muitas pessoas serem contagiadas, inclusive as pessoas que dizem que são seguidores de Jesus. Mas eu também conheço a Deus. Então como é que eu faço? Eu digo: Deus, não deixa que isso seja dessa forma não. Ameniza isso, reduz isso. E eu acredito que Deus pode fazer isso. Então, meus irmãos, eu fico pensando, que tipo de fé? Qual o conceito de fé que a gente tem? Será que a gente pensa dessa forma? Né? Nós somos crentes separados, remidos, enxaguados e lavados no sangue de Jesus e nada vai nos acontecer? Que tipo de fé? Esse texto fala sobre isso, sobre o tipo de fé que Jesus quer nos ensinar. No primeiro momento, parece que ele ia tratar de alguma outra coisa, né? Porque nos versículos de 12 a 14, fala do episódio que Jesus vai procurar alimento, né, na figueira e não tem nada, ele amaldiçoa. Isso aí, na verdade, é só uma forma didática que Jesus usa para falar a respeito de fé. E se eu não me engano, o pastor Neto até já falou sobre isso. Então vocês sabem bem que isso é apenas a didática de Jesus para abordar esse tema da fé. Tanto que quando Pedro traz esse assunto de volta, né, pergunta, ou fala com Jesus, lembrando que ele tinha feito aquilo anteriormente na figueira, Jesus dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta dele. Jesus diz assim, tenham fé em Deus. E daí Jesus começa a falar sobre fé.
E é nessa perspectiva que eu queria meditar nesse texto com vocês. Eu entendo que aqui Jesus está falando dos fundamentos da fé sob a perspectiva dele, ou seja, a perspectiva de Deus. Eu queria meditar com vocês sobre esse tema, fundamentos da fé no módulo Jesus. E eu entendo que o primeiro capítulo desse módulo, ele já diz uma coisa que todos nós conhecemos, né? Todos nós ouvimos, mas de ser tão fácil, às vezes fica difícil acreditar e pôr em prática. Eu entendo que a primeira coisa que Jesus diz nesse módulo dele a respeito de fé é que a fé deve ser endereçada a Deus. O texto diz assim, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Olha só, tem uma música de Gilberto Gil que fala a respeito de fé. Então ele diz que a fé está na ponta de um punhal, a fé está na manhã, a fé está em uma série de coisas. Eu imagino que ele deve ter pensado em vários contextos para chegar na letra daquela música, que a gente poderia até, por inferência, tentar descobrir por que ele falou daquilo, né? A fé está no punhal, talvez seja a pessoa tem um punhal, então ela pode se defender, ela está tendo fé naquilo, mas na verdade não é esse tipo de fé proposta aqui no módulo Jesus. O módulo Jesus está dizendo o seguinte, a fé tem que ser tão somente em Deus. A fé não está em nenhuma outra coisa a não ser em Deus. E é isso que nós temos que aplicar para a nossa vida. Então, geralmente nós somos surpreendidos com tentativas de resolver as nossas questões ou até mesmo de sentirmos mais seguros em algumas coisas, lançando mão de estatísticas, lançando mão de outros meios que não sejam através de Deus. Normalmente a gente faz esse tipo de coisa. Quer ver? Basta a gente ter algum mal, alguma doença, que o primeiro pensamento que a gente tem é levar no médico. Claro que eu não estou dizendo que isso é errado, não. Isso é certo. Mas será que nós não deveríamos fazer o exercício de entender que as nossas vidas estão na mão de Deus e nós temos que exercitar a nossa fé em tudo, tanto em relação a uma doença como qualquer outra coisa? Olha só, tem uma frase interessante de Santo Agostinho, ele diz assim, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Coisa interessante, né? Fé é você entregar toda a sua vida, todo o seu dia a dia, todas as coisas nas mãos de Deus e descansar. Tem uma outra frase, dessa vez de Guimarães Rosa. Ele diz assim, rezar muito é ter fé, porque as coisas todas estão abarradinhas em Deus. Então, se nós tivermos essa perspectiva que todas as coisas estão nas mãos de Deus, a gente vai endereçar a nossa fé sempre a Ele. A gente vai entender que a gente não pode colocar a nossa fé em nenhuma outra coisa a não ser nele. E para isso também, nós precisamos conhecer quem é Deus. Nós precisamos, todo dia, sobretudo, nos lembrar as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus é bom, Ele tem cuidado de nós. Isso vai ajudar a gente fortalecer a nossa fé. No módulo de Jesus, eu entendo também que a fé tem o poder de tangenciar profundamente as coisas materiais. Olha só, o texto diz assim, se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se eu fosse perguntar para qualquer pessoa, qualquer crente, o que é fé, qual o conceito de fé, iria responder, claro, com o versículo que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tem uma tradução que dá uma outra conotação para esse texto.
diz que a fé é a certeza das coisas que se substanciam. Eu gosto muito disso, porque dá a ideia que a fé ela vai agir sobre os elementos físicos. Tem um texto que conta a história da cura de um paralítico. E os discípulos oram por ele e o paralítico é curado. E depois Pedro vai falar sobre isso. Ele diz assim, ó, lá em Atos 3,16, assim: pela fé e no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo aqui que a fé daquele homem, no nome de Jesus, fez com que restabelecesse a saúde dele. Ele era paralítico, não era mais, não sei se a perna cresceu, restabeleceu o osso, é possível que isso tenha acontecido. Então a fé tem esse poder de substanciar as coisas. A gente precisa acreditar nisso. A outra verdade aqui do módulo Jesus é que a fé assume a realidade da oração como algo concretizado. O texto diz assim: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. A fé potencializa recursos. Vamos ver alguns exemplos disso. Essa semana, no nosso culto de oração, o pastor Ivan, ele deu exemplo de um rapaz que influenciou muito a Inglaterra durante muitos anos, George Miller. E ele contou a história. Como tem algumas pessoas que não estavam presentes no culto de oração, eu posso contar aqui um pouquinho. A história conta que George Miller, ele era um cara que a fama dele era ser íntimo de Deus. As pessoas viam sempre ele estar orando. Ele era um cara caridoso e ele tinha um orfanato. Ele dirigia um orfanato. E a história conta que teve uma vez que esse orfanato estava sem comida nenhuma e era logo de manhã. E a equipe chamou o George Miller para dar a notícia, né, que não tinha comida e os meninos já estavam todos sentados à mesa esperando a comida. E quando falaram com ele, ele ouviu aquilo que as pessoas tinham dito e ele foi para um lugar para orar. Na verdade, a oração dele, a história conta que foi agradecendo pelo alimento. Pouco tempo depois, apareceu uma pessoa trazendo pães. Bateu na porta da orfanato, trouxe pães. E falou que os pães passaram um pouco do ponto, assaram demais e que não iam servir para o fim que eles seriam destinados. Então, por isso, ele trouxe para o orfanato. Um pouco depois, a história conta que passou uma pessoa que estava com leite e falou que não ia dar tempo de chegar com o leite no tempo previsto para o lugar que tinha sido encomendado. Então, como não ia chegar a tempo, ele também fez essa doação. E naquele dia, os meninos tiveram alimentação. Eu também tenho uma história de substanciação. Teve uma vez que eu estava no acampamento da MPC e a gente passou um mês inteiro de atividades, né? Então tinha a primeira semana para crianças, acampamento de crianças, depois jovens, treinamento de líderes e depois tinha o encontro de coordenadoras do Desperta Débora. E no último final de semana, terminou todo o evento depois de um mês, eu estava lá na igreja do pastor Marcelo e na hora do dízimo eu tinha que dar um valor, só que era menos que R$50, eu estava só com a nota de R$50. Então eu falei o seguinte: poxa, eu vou dar isso aí, não vou pedir troco, né? Dou 50. Só que no outro dia eu ia precisar justamente de R$50. Então eu fui para acampamento pensando assim: não, eu preciso de R$50 e lá no acampamento eu vou achar esses R$50. Então desci para os alojamentos, porque a gente arrumava as coisas, né? Deixava tudo organizado para o próximo evento.
E eu estava vasculhando todas as coisas, levantava um colchão, eu olhava debaixo dos armários, enfim, porque até as pessoas costumavam esquecer as coisas lá. Então eu passei o dia inteiro fazendo isso e não achei nada. Só que no fim da tarde, quando eu fui para o escritório, que era na parte de cima lá do acampamento, estava eu, Marcelo e Débora. E aí Débora arrumando as coisas, porque na época ela era secretária da MPC, ela pegou um livro e deu uma folheada assim, tinha R$50 lá dentro. Aí eu falei assim, pô, tá vendo, é meus R$50. Aí Marcelo olhou para mim e falou assim, não, esse dinheiro está na MPC, ele é meu. Aí eu, puxa vida, ele pegou o dinheiro, colocou no bolso e a gente foi para o escritório da MPC. Chegando lá, ficamos lá um pouco, né, até a hora de ir embora. E Marcelo me chamou uma hora e falou assim, Armando, chega aqui. Aí eu cheguei lá, ele disse assim, olha só, Deus me falou que esse dinheiro é seu, toma aqui. Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, não só porque eu ia usar o dinheiro que eu estava precisando, mas de ver na realidade as coisas que eu leio na palavra de Deus. É isso, meu irmão. Creia que aquilo que você pede, creia que já tomou forma, que já concretizou. O texto diz, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. A figura para isso é, imagine que algumas pessoas se reúnem na igreja para orar. E nessa oração, elas pedem para que chova. Algumas pessoas, depois dessa oração, vão sair simplesmente para suas casas. Mas outras pessoas vão sair dessa oração com o guarda-chuva aberto, esperando que a chuva caia. Que você faça isso na sua vida em nome de Jesus. E para concluir, segundo os ensinamentos desse módulo Fé de Jesus, eu entendo que a minha relação com o próximo reflete o tamanho da minha fé. O texto diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha só que coisa interessante. O texto está dizendo que quando você estiver orando, pedindo as coisas a Deus, acreditando que aquilo que você está pedindo vai ter forma, vai se concretizar, e você tiver algum problema com seu irmão, você precisa ir até ele e você precisa perdoar os pecados dele. Eu entendo que isso funciona da seguinte forma, Deus é um Deus santo. A nossa relação com Deus e o perdão do Senhor é relativo às nossas falhas, está ligado diretamente à nossa postura com o próximo. Mas por que isso? Deus é um Deus santo. A nossa relação com Ele tem que ser uma relação que Ele perdoa os nossos pecados. É necessário isso. E a Bíblia diz algumas vezes que para que Ele perdoe os nossos pecados, nós temos que perdoar. Lembra lá de Mateus 6,12, que fala do Pai Nosso, diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa relação com Deus passa pela nossa relação com o próximo de perdão. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a termos fé, essa fé ensinada por Jesus, e que a gente possa pôr em prática, e que a gente tenha experiências sobrenaturais com Deus, para que a gente cresça no conhecimento dele e cresça também na intensidade da nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por esse tempo, Pai, de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Sua Palavra ela é forte, ela nos desafia, ela nos direciona. Obrigado, Deus, porque a nossa fé não é vã, a nossa fé é no Senhor. Obrigado, Deus, porque tantas vezes
nós já tivemos experiências, Deus, através da fé no Senhor. E te pedimos, Deus, sobretudo nesses momentos difíceis que estamos passando, que o Senhor nos ajude, Deus, a crermos no Senhor. Nos ajuda, Deus, a crer que aquilo que nós necessitamos, que nós pedimos ao Senhor, isso pode tomar forma, Deus, em relação à nossa fé e à tua vontade. Te peço também que o Senhor nos ajude, Deus, em relação aos nossos irmãos. Oh Deus, que o nosso coração seja aberto, Deus, para o perdão e que através do perdão do Senhor a gente possa ter um relacionamento de perto, Deus, mais aconchegado no Senhor, no nome de Jesus, Deus. Faz isso, Pai Santo, faz isso porque precisamos disso. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações e a comunhão do Espírito sejam com todo o povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.